Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Sabatina, um podcast apoiado e patrocinado pelo Convênio Social, nosso parceiro, e na verdade é um espaço onde a gente tenta trazer para vocês realmente assuntos relevantes, assuntos que agreguem valor, né? Não é só uma questão de papinho furado, é algo mais impactante, esse é o nosso objetivo. E hoje, dentro dessa linha, a gente está trazendo uma convidada muito especial. Uma pessoa que tem uma história muito interessante para compartilhar conosco, uma pessoa que tem uma situação diferenciada em relação à maioria das pessoas e que ela abraçou uma causa em função de uma dificuldade que ela teve em certo momento na vida dela e que hoje, com esta causa, ela tenta fazer a diferença na vida de outras pessoas que vivem o que ela vive. A gente está aqui com a Mirene Hani, ela é a idealizadora e é quem toca o projeto EACHA. O projeto EACHA é um projeto voltado aí para atenção aos pais de crianças atípicas. Mas acho que melhor do que eu ficar aqui falando é justamente a Mirene contar para vocês. Mirene, obrigado pela tua presença, né? Bacana ter você aqui. Fala um pouquinho de você, conta aí para nós quem é você, o que é o EACHA, nos fala um pouquinho do teu projeto, por favor. Olá, eu sou a Mirene Hani, quero agradecer pelo convite em participar do podcast. O EACHA é o Espaço de Apoio Charlotte Hani. Charlotte Hani é minha filha, ela tem 9 anos, tem síndrome de Down, trissomia do 21, e a ideia do projeto veio de uma necessidade minha. Então, a gente cuida de quem cuida. São pais, cuidadores, às vezes essas pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ela é cuidada pelo irmão, pelo pai, pela mãe, pela avó. Então, a gente tem esse espaço para apoiar essas pessoas, dando um refrigério, um conforto e partilhando jornadas. Legal, quer dizer, então realmente o foco do EACHA não são as crianças, são os pais, são essas pessoas, essa rede de apoio é quem cuida das crianças, é isso? Isso, nós apoiamos os pais, os cuidadores, né? É um evento onde a gente se encontra primeiro e terceiro sábado de cada mês. Nesse espaço, a gente realiza cuidados para esses cuidadores, ou uma acupuntura, uma massagem, uma TCI, que seria terapia comunitária integrativa. Nós partilhamos a nossa jornada, né? Para que traga um refrigério dessa jornada que é muito corrida. É bacana esse ponto que você comentou. Eu acho que poucas pessoas, né, têm noção do que realmente é ser um pai atípico, né? Você sendo mãe atípica, eu entendo que você tem verdade naquilo que você fala, porque você vive isso, né? Pensando nisso, como é a sua vida hoje como mãe atípica? Você falou que você tem uma filha com síndrome de Down. Qual a Isso. idade dessa menina? Ela tem 9 anos, a Charlotte. E como é que é o seu dia a dia? Assim, o que difere o seu dia? Você tem mais filhos? Eu tenho a minha primogênita, a Herta, ela tem 22 anos, não tem nenhuma síndrome, e tenho a Charlotte com 9 anos. Ótimo. Então, quer dizer, você viveu duas realidades. Uma criança que não tinha nenhuma situação especial e hoje você tem uma criança. O que mudou no seu dia a dia de uma filha para outra? Assim? O que você tem que fazer com a Charlotte? Conta um pouquinho do seu dia a dia, que deve ser mais ou menos o que a maioria das mães e pais vivem. É uma rotina árdua, porque ser mãe já é difícil, né? A gente aprende no dia a dia como lidar, enfim. E essa rotina de terapias é cansativa. Às vezes eu falo, poxa, eu acho que a Charlotte vai cansar. Mas na realidade, quem cansa sou eu.
Então, são os pais que cuidam que acaba cansando, porque a gente tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser mulher, acaba sendo terapeuta, acaba sendo psicóloga, professora. Então, a gente tenta fazer de tudo um pouco para estimular a criança a ter um desenvolvimento mais tranquilo e que eu penso assim, eu preciso que a Charlotte ela fique minimamente apta a viver em sociedade. Então, tipo assim, ela pode ir até o mercado, comprar um pão, ela pode fazer compras. Então, eu tenho que deixar ela minimamente apta a viver, né, na sociedade. Então, para isso, tem que ter estímulo, né? A gente tem que estimular. Então, ela vai para a escola de manhã, ela estuda numa escola regular. Escola regular, quando eu digo, para quem não conhece, é uma escola comum, municipal, né? Não é uma escola especial. É óbvio que eu não espero, né, que ela se desenvolva, acompanhe a série que ela está hoje, que hoje ela está no quarto ano. Mas é minimamente que ela consiga conviver com as outras crianças, né? E ela faz outras seguir. terapias além da Aí à escola. tarde ela vai para as terapias, então ela participa de um núcleo interdisciplinar, depois ela faz fono em outro dia. Então todo dia a gente sai para terapia para estímulo. Faz aula de educação especial, que é aula de AEE, para que ela consiga ser alfabetizada, tal. Isso, são terapias diárias. E a realidade dos pais atípicos normalmente segue nessa linha. Bom, existem vários tipos de deficiências, né? Então, cada um tem a sua luta. O EASA não é exclusivo para crianças com síndrome de Down. Não, nós atendemos todos os tipos de pais que têm pessoas com deficiência, né? Diante dessa dificuldade de alguns pais solo, né, pais que são separados, que não têm uma rede de apoio, a gente acabou abrindo espaço para que as crianças pudessem estar no dia do evento. Então, os pais ficam numa sala recebendo esse mimo que eu falo, né, esses cuidados, e as crianças ficam em outra sala recebendo estímulo, fazendo alguma atividade com profissionais. No momento, eu só posso atender aquele número de crianças que eu já atendo, porque eu preciso de voluntários para poder atender essa demanda. Então, os novos que vão, né, os pais que vão participar, eles têm que aguardar abrir as inscrições, porque eu não posso deixar uma criança que, dependendo da necessidade, às vezes a criança é um autista de suporte, ou é um síndrome de Down com Quer dizer, TEA não são também. crianças que você coloca lá alguns animadores de festa infantil e está tudo certo. Quer dizer, é necessário, obviamente, um cuidado, talvez até profissionais mais qualificados, até preparados para isso, porque as crianças são realmente com necessidades especiais, é isso. A pessoa ela tem que ter minimamente de um conhecimento sobre aquela síndrome, até mesmo para saber lidar, por exemplo, um autista, quando ele tem uma crise, como saber conter aquela criança, né? Aquela pessoa. Então, é necessário a pessoa ter minimamente um conhecimento. Porque a gente fala pai de crianças, mas pelo que eu estou entendendo, pode ser pai de adolescentes e até pai de adultos. Sim, sim. A ideia é cuidar dos pais e dos cuidadores, independente da idade da pessoa, né? Do deficiente. Você estava comentando comigo um pouquinho antes de começar que você viu um estudo, né, onde esse estudo dizia que eventualmente esses pais podem passar por um nível de estresse, né, parecido com de soldados em combate, é isso mesmo? É exatamente isso. Cientistas relataram, né, que esse estresse crônico que a gente tem, ele desenvolve várias questões. Então, é como se fosse um soldado durante a guerra, aquele estresse que o soldado vive é o que a gente vive diariamente.
Então, com esse estresse, libera o nível de cortisol, ele aumenta muito, a gente está em alerta constante, né? Então, é bem prejudicial, né? Eu lembro um episódio que, há uns 4 anos atrás, eu percebi que eu estava muito estressada. Primeiro que a Charlotte, ela estava muito agitada, ela era muito agitada. Então, essa questão da agitação já é algo familiar, né? Então, a referência que eu tinha de uma criança agitada era da minha família já, meus irmãos, meus primos, a gente não parava, né? Só que aí, algumas terapeutas viraram para mim, que atendiam a Charlotte na época, e comentaram: Poxa, não seria legal ela passar com uma neurologista para dar uma aquietada nela? Até então eu não aceitava, até que eu comecei a aceitar quando eu comecei a cansar. Então eu já não queria mais sair para, tipo, vamos comer fora? Não, não vou, porque se for para eu comer fora, eu não vou conseguir comer, eu vou correr atrás dela. Ela não sentava por muito tempo. Se fosse para eu andar na rua com ela, eu tinha que andar correndo, ela não andava de mão dada. Enfim, aí passei por essa saga, passei com a cardiologista e ela falou: não, ela pode tomar sim uma medicação para dar uma nivelada. Aí acabei indo para os fármacos que a neurologista passou e não deu certo, né? Porque deu rebote. Até que um médico que atendia a Charlotte, ele comentou: Poxa, ele já tem tantas questões, para que medicar com remédios fortes, né? Você já pensou em algo natural, tipo o extrato de cannabis? Eu falei: Poxa, eu vi uma reportagem e achei interessante. Ele falou: Meu, eu te apoio. Eu acho que você deveria tentar. Então, tentei nessa questão, né, de o extrato. Hoje eu ando com a Charlotte de mão dada na rua, ela consegue se concentrar para aprender, porque a pessoa que ela não se concentra, ela não consegue reter, então ela não aprende. Voltando sobre o estresse do soldado. Aí até que eu comecei a perceber também que eu estava muito cansada, eu estava muito estressada. Tipo, quando eu falasse na terceira vez, eu literalmente explodia. E assim que eu explodi, eu percebi: poxa, isso não é natural, isso não é normal, tem alguma coisa errada com o meu organismo. Até que eu passei com um médico e ele fez um exame onde detectou, que ele olhou, ele falou assim: poxa, como que você está aguentando de tanta adrenalina no seu cérebro? Eu não sei como que você está conseguindo. Eu falei: eu estou extremamente cansada. Então foi aí que a gente começou a tratar, a regular o meu organismo. Com isso, eu baixei o peso, né, emagreci, porque o cortisol, né, é um hormônio. Então regulou todo o meu organismo, já fiquei mais tranquila em casa, consegui, né, lidar mais com o dia a dia. Mas a gente precisa perceber, a gente conhece o nosso corpo. É necessário os pais, os cuidadores, eles procurarem ajuda, né? É aí que o EACHA entra, né? Nessa parte do cuidado, do apoio psicológico, e a ideia é a gente partilhar as nossas histórias, as nossas experiências. E o falar também cura, entendeu? Você está num grupo onde você sabe que você não vai ser julgada, onde a pessoa vive aquilo, ela sabe exatamente o que você está falando. Porque você acha que esses pais, entenda a minha pergunta agora, você acha que esses pais, eles também sofrem algum tipo de preconceito? O que eu quero dizer? Amizades, né? Vamos supor, um casal que tinha um ciclo de amizade, de repente eles se deparam com uma nova realidade que os outros não vivem, né? Isso acaba causando um afastamento, seja porque as pessoas querem se afastar ou eles mesmos acabam se recolhendo. Você acha que também rola isso? Acontece isso? Muito, muito. Até mesmo, vamos falar de uma pessoa que tem uma vida comum, que não tem uma criança especial. Se ela anda com um casal que tem filho e você não tem filho, o outro casal não tem filho, já fica meio difícil. Vocês não vão fazer as mesmas coisas. Vocês não vão, tipo, pra balada ou vai ficar no restaurante até tarde, né? Agora, com uma criança especial, é muito difícil. As pessoas
só quem convive que vai estar acostumada. Ela conhece, ela sabe, ó, tá tendo crise, ou o comportamento dela não é comum. E as pessoas que não convivem, elas não entendem. Ah, é birra. Ai, nossa, como é mimado. Ai, sem educação, chegou e nem cumprimentou. Então, o mundo, né, dependendo da deficiência, cada criança ela vai reagir de um jeito, né? E às vezes não é porque é parente que aceita, né? As pessoas, o desconhecido, é difícil as pessoas aceitarem, né? E eu comecei a pensar nisso, aí que veio a ideia do projeto do EACHA, quando eu ainda estava num período de aceitação, né? E eu comecei a observar, eu sentava na recepção das terapias e eu ficava aguardando a Charlotte terminar a terapia e eu comecei a observar aquelas mães. E eu falava, eu olhava assim, e as mães tristes, cansadas, abatidas, e eu olhava e eu falava, meu, todo mundo passa, ninguém observa quem tá perto, ninguém pergunta se a pessoa tá bem, a gente não sabe da vida da outra pessoa. E eu comecei a observar, falei, quem cuida? Quem tem cuidado? Será que essa mulher conseguiu fazer uma refeição completa hoje? Né? Será que essa mulher tem dormido? Né? Eu tenho um exemplo de pessoas que são atendidas pelo EACHA. Eu tenho uma mãe que ela virou, ela falou assim, olha, eu tenho essas 2 horas do café por mês para mim. É o único tempo que eu tenho para mim. Aí eu falei, né? Como pode, né? Olha a situação. Então eu falei, poxa, precisa de O um projeto já refrigério. existe há quanto tempo? O projeto já existe há 1 ano, né? Eu atendo em torno de 70 famílias, né? E o ano que vem a gente vai aumentar mais um dia, né? Que são 2 vezes no mês. Mas o projeto já existe desde o ano passado. Isso, desde 2024 ele existe. Posso falar onde a gente está agora? Claro. O projeto ele estava numa sala dentro da Igreja Vida Nova, que foi cedida pelo pastor Luiz Carlos Muniz. Muito obrigada, pastor, eu já agradeci. Ele foi muito gentil em ceder essa sala para a gente poder receber esses pais. E então eu fazia os encontros. Depois de alguns encontros, eu percebi que algumas mães solo queriam participar e elas não tinham com quem deixar as crianças. Eu falei assim, não, então agora eu vou conseguir voluntário para essas mães poderem participar enquanto fico com as crianças. E aí ele gentilmente me cedeu mais uma sala onde eu consegui voluntários para ficar com essas crianças e a gente tem convivido, né, dessa maneira. Ficamos lá na Igreja Vida Nova, no Jaguaré, por 11 meses. No Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Isso, na Zona Oeste de São Paulo, no Jaguaré. E agora a gente está num espaço próximo, né, onde é a sede do EACHA, porque precisávamos de mais dias, precisávamos de um espaço onde a gente pode fixar as coisas das crianças, os brinquedos pedagógicos, né? Eu tenho um jump onde eu tenho uma criança autista, onde ela se regula naquele jump. O EACHA não tem nenhuma... O EACHA é uma atividade aberta a qualquer tipo de religião, não existe restrição religiosa, é para qualquer pessoa, não é uma coisa totalmente laica. Sim. O EACHA ele é um espaço de apoio aos pais atípicos. A gente não fala de religião, não é uma instituição religiosa. É um espaço para atender esses pais e cuidadores atípicos, né? Que são pessoas com qualquer tipo de deficiência. Pode ser auditivo, visual, TEA, DEPAC, síndrome de Down, paralisia cerebral. Porque é aquilo, né? O que vocês focam, na verdade, essa pessoa que cuida, né? E independente, se a gente for começar a comparar grau de deficiência, fica difícil, né? Sabe? Puxa, esse sofre mais do que esse.
Então, eu entendi bem isso. Quer dizer, o foco de vocês não são as crianças. Obviamente que vocês tentam dar algum suporte para as crianças, para que os pais, né? É uma coisa natural, mas o foco são os cuidadores, como você diz, né? Porque você tem casos lá onde quem participa não seja pai ou mãe? Tem uma vizinha de uma mãe que ela estava com depressão e essa mãe falou assim: Poxa, posso convidar minha vizinha? Ela tem ficado tão sozinha, tá? Eu falei, claro. E hoje ela participa. Ela foi tão bem acolhida, ela se sente tão bem que ela participa dos encontros com a gente. Porque você falou, depressão é uma coisa seríssima, né? E aí realmente você encontra pessoas que às vezes trazem problemas reais, né, digamos assim, até muito mais sentidos do que aquilo que você passa, talvez até faça você revisar, né? Você, puxa, olha só, eu posso ajudar tanta gente ainda, é bacana esse tipo de coisa, é legal. E majoritariamente são mães, pais, casais, como é que se divide isso? Acho que normalmente são mães, né? Não, não, eu tenho casais, né? Eu tenho pai e mãe, eu tenho avó que vai, eu tenho uma esposa atípica, uma moça que o esposo dela é TEA, e ela falou: Nossa, eu estava tentando um apoio, eu preciso saber lidar, tal, e ela encontrou lá um refrigério e participa com a gente. Hoje, você falou que você atende aí em média 70 famílias, né? Normalmente, o que a gente vê muito é que muita gente tenta ajudar e às vezes as pessoas meio que se negam a receber essa ajuda. Não sei bem por quê. Você deve viver uma situação parecida. Nem todos os 70 devem ser frequentadores assíduos, né? Você sente que tem gente que ainda recusa essa ideia de aceitar que precisa de ajuda? Você percebe isso nas suas conversas por aí? Tem gente que, por exemplo, quando você começou o grupo, eu imagino que você deva ter tido pai ou mãe mais pé atrás, que agora você sentiu essa evolução de pessoas que de repente começaram assim, não sei não, e hoje se sentem melhor fazendo parte do EACHA? Ah, sim, porque as pessoas, hoje elas estão muito desacreditadas, né? Porque as pessoas chegam prometendo tal e elas ficam muito desconfiadas. Então, ela tem que participar para ela ver que realmente o projeto funciona, né? Partilhar, né? A jornada de cada um e a gente E você sabe. tem gente lá, sim. Sim, sim, tenho. Até mesmo pelo espaço que o EACHA participava, né, que foi cedido esse espaço lá na Igreja Vida Nova, era como se fosse um cowork. O pastor gentilmente, né, cedeu a sala, mas as pessoas ainda ficavam meio assim, vai chegar lá, é um culto. Não, não era um culto. Era realmente um espaço para que eu recebesse esses pais e cuidasse deles, né? Então as pessoas ainda têm essa resistência ainda. E muita gente não assume que precisa de ajuda, né? Às vezes a gente fica dentro da nossa história, naquela nossa rotina, é, fica amargo, fica estressado e acaba se isolando. Isso é natural. Foi quando eu me isolei também. Eu me isolei porque eu falei, pô, eu não vou sair porque eu não vou conseguir descansar, eu não vou conseguir relaxar. Então eu me isolo para que eu não, né? Porque eu não vou conseguir ter um momento legal. O que eu costumo dizer é essa questão atípica. Eu descobri da síndrome de Down da Charlotte já no dia do parto, não descobri através de exames. No dia do parto a gente descobriu. Então, como que funciona? Existe o momento da notícia, existe o momento da aceitação, aí depois você vive o luto, porque você não espera, você quer aquele padrão, eu caso, tenho filho, o filho vai andar, vai falar, vai estudar, vai seguir a vida normal. Eu ouvi uma vez falarem assim, né?
que um filho especial é um presentinho dado por Deus. E até acho que seja, mas é um presentinho que ninguém quer, né? A verdade é essa. Ninguém, eu acho que no momento ali que faz os exames, você, por exemplo, você está falando que você descobriu no dia do parto, nada foi detectado antes. Nada foi detectado antes, foi descoberto. Eu fui fazer uma ultrassom e aí o médico percebeu que minha placenta estava parando, tal. Eu estava com 36 semanas. E aí a gente teve que ir para a maternidade às pressas para fazer essa cesárea urgente. E aí desabou, porque foram muitas coisas. Então, fiz o parto de urgência. No dia seguinte, eu fui visitá-la na neonatal. E ali eu já olhei, já percebi. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. A moça falou assim: não, essa é sua bebê, essa incubadora mesmo. Aí eu olhava para ela, olhava a plaquinha. Eu falava: ué, mas como assim? Aí a moça se aproximou, a enfermeira. Aí eu pensei comigo, falei, Jesus, trocaram minha bebê, porque ninguém me falou nada. Eu percebi pelo olho dela, né? O olho E você bem. não esperava Eu isso, não né? esperava, ninguém tinha falado nada, não detectou no exame. Aí a enfermeira se aproximou e eu falei assim, moça, é impressão minha ou ela tem traços de Down? Ela falou, mãe, a gente tá suspeitando. Aí eu fui pega de surpresa, você tá toda sensível, né? Claro, Parto de claro, urgência claro. e tal. Eu desmoronei, eu comecei a chorar, porque eu falei, ué, como assim? Nessa sequência, deu uma semana depois, ela com icterícia, baixo peso, tal, pelo protocolo da maternidade, ela não podia sair por causa do peso. Aí veio a médica e falou assim, mãe, olha, ela tá com 4 soprinhos. Aí eu falei, poxa, dá para dar todas as notícias de uma Como vez assim? O só? que, que são quatro soprinhos? Ela tem a cardiopatia congênita, 50% síndrome de Down tem cardiopatia congênita. Problema no coração. Isso. Então aí ela teve que. Aí a médica completou: não, mãe, mas fica tranquila, ela não vai operar agora, só daqui uns 2 meses. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Nessa, meu pai estava com câncer terminal, né? Meu pai ele faleceu 1 mês e pouco depois. Eu não pude viver o luto do meu pai porque eu foquei na cirurgia do coração dela, né? E aí a gente começou aquela saga, vamos correr, vamos ver o que acontece, o que vai fazer e tal. Até que nessa eu entrei num grupo no WhatsApp de crianças com síndrome de Down. Aí, ó, buscar na escola. E aí acabei entrando nesse grupo e muitas crianças. Tinha muita notícia de crianças recém-nascidas morrendo porque tinha essa cardiopatia congênita. Quer E eu dizer, fui você ficando entrou num. Mas claro, apavorada. você entrou num grupo Para para eu ter. receber ajuda e o que Mas você eu fui recebeu foi. pirando, eu fui enlouquecendo nesse grupo porque era muita informação e eu ainda não estava preparada. Eu ainda estava naquele período de luto, o luto do meu pai e o luto da notícia do Quer dizer, inesperado, do não era um grupo, na desconhecido. verdade. Na verdade, um Troca amontoado de de gente ali informações lá dentro. que pode até ser prejudicial. No seu caso, por Sim. exemplo, eu fico imaginando você nessa angústia. E o bebê morreu, o bebê de É, fulana morreu. Eu falei, meu Deus, eu falei, o meu agora é a o minha vai próximo. morrer também. Então eu fui ficando apavorada, aí recebi orientações da família, falou, olha, sai do grupo, porque senão você vai enlouquecer. Viva um dia de cada vez. Enfim, Charlotte operou o coração com 7 para 8 meses, ficou 2 meses internada, foi bem difícil. Depois desses 2 meses de internação, ela teve alta, ficou em casa acho que uns 10 dias 7 meses, você falou. de vida ela tinha. Nossa. Aí ela tinha 3 quilos, ela não pegava peso, não pegava peso. Aí, depois de 10 dias que ela estava em casa, ela começou a passar mal. E aí a gente levou ela pro hospital, onde detectou que ela estava com estridor. Então, devido a intuba, estuba, foi machucando a traqueia. E aí, quando cicatrizou, foi cicatrizando, fechando.
Por isso que ela passou mal. Aí, quando ela chegou no pronto-socorro, o médico fez o exame e falou: mãe, ela tá com um fiozinho de luz. Tava quase tampando a traqueia dela. Só que ele já tinha me orientado: se tiver muito, né, fechando a traqueia, a gente vai colocar a traqueostomia. Aí, dito e feito. Aí o médico terminou o exame, ele falou assim: olha, a gente teve que entubá-la, ela vai ficar entubada até chegar a traqueostomia dela, porque tem que ser uma traqueo pequenininha, porque ela é muito pequena. Isso tudo com menos de um ano. É, tudo na sequência. E nessa que ela estava internada operando o coração, nessa questão, nesses 2 meses, devido ao estresse, eu tenho hérnia de disco lombar. Eu travei da coluna, minha perna. Eu fiquei 2 meses na cadeira de rodas. Então você imagine, ela internada, eu de cadeira de rodas em casa, fiz infiltração, tal, aquela correria, né? Aí eu sei que ela pôs a traqueostomia, ficou com a tráqueo 2 anos. Nesse período de tráqueo, ela era internada a cada 2 meses para que ela pudesse dilatar. Então, internava, sedava, dilatava, voltava para casa no dia seguinte. Então, eu fui mãe de UTI umas 3 vezes. Então, tudo isso vai trazendo esse estresse. Você está naquele alerta constante. E você não encontrava, nesse momento difícil, que com certeza é um momento extremamente desgastante, você não encontrava, por exemplo, nada como o grupo que você criou. Você não encontrava outras mães vivendo uma situação parecida, porque às vezes você compartilhar com quem vive o que você vive alivia um pouco a dor. Não resolve, mas alivia. E você não... Na verdade, o teu apoio foi a família, foi o marido, foi esse tipo de coisa. Sim, é a família, é a família. Eu não via nenhum grupo, eu via muito grupo de WhatsApp onde, ai, não pode isso, não pode aquilo, era muita informação onde aquilo me atrapalhava mais ainda, né? Há 9 anos Porque é atrás. desregulado, né? O negócio que cada um põe lá o que acha, É. alface faz bem, tomate faz mal. Entendi. Era muito difícil, muito difícil. E o Muita EACHA, informação. o que você tenta fazer é realmente fazer com que seja uma coisa, aquilo que eu te perguntei, porque a gente vê muita iniciativa, desculpa o que eu vou te falar, mas a gente vê muita iniciativa que é para inglês ver, né? A gente vê muita coisa que é para o cara aparecer no Instagram, é para o cara aparecer de bacaninha, sabe? Né? O que eu estou entendendo é que o EACHA, na verdade, ele vem tentando realmente fazer a diferença. Uma primeira pergunta, eu não pago nada para ser assistido pelo EACHA. Não, a pessoa que participar não precisa pagar nada. Né? E você não tem apoio governamental. Não, não tenho. Quer dizer, não tem verba pública, não tem nada disso. Não. Né? Quer dizer, você faz com recursos seus, ou recursos que você arrecada, enfim, depois a gente conversa sobre isso, né? Mas pelo que você me contou um pouquinho, o que eu vejo é justamente isso. Você tenta fazer algo que realmente aconteça. Porque eu já vi casos, né, de muito blá blá blá, muita falação, e você olha e fala assim, mas meu, o que sai disso? Nada. E o que você está me falando, você me deu um caso agora muito interessante, o seu caso. Como faria diferença, talvez, na sua vida, ter este grupo de apoio, sabe? De mães que, porque eu imagino, né? Você está falando que você ficou até de cadeira de rodas. Quantas vezes você não precisaria de alguém que talvez fosse na sua casa para passar uma roupa, para lavar um quintal, né? Não sei se uma casa ou apartamento, mas enfim, né? Quantas vezes, por exemplo, vocês poderiam fazer essa união, né, já muito bacana, muito legal. Acho importante a gente deixar claro isso, né? Que você está justamente trabalhando na ideia de fazer diferença e não ficar só no blá, blá, blá. Você falou que hoje são cerca de 70 famílias e que agora, para 2026, vocês têm planos de expansão, né? Você está pensando, você vai oferecer novos serviços, que pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, é um encontro que vocês fazem, né? Isso. Aonde você leva terapeutas, leva serviços de estética, de beleza, enfim, depois você conta um pouquinho, né?
mas é principalmente um momento de união dessas pessoas, é isso? Sim, sim. A gente tem o período do café, né? E aí depois, dependendo do parceiro que eu tenho naquele mês, elas recebem os cuidados. A acupuntura auricular, ele é fixo, é um voluntário que eu tenho fixo. Às vezes eu tenho aromoterapia ou hidratação facial ou uma psicóloga, mas essa questão de psicóloga será fixo, por isso que a gente está aumentando mais um dia. Então vai ter o acompanhamento psicológico fixo. E grátis. Isso, tudo gratuito. Eu tenho um grupo de biomédicos que eu estou em contato, onde eu quero montar a agenda com eles para que eles possam atender esses pais. Eu tenho médicos também onde eles vão fazer atendimento lá, porque a ideia é que enquanto eles se disponibilizam para chegar no EACHA e receber esses cuidados, eles possam fazer tudo naquele dia, naquele momento, porque foi o que eu falei, durante a semana a gente tem as terapias, a rotina de terapia, e aí no sábado é o dia que a gente tem para descansar. Então a ideia é ir para o EACHA, receber um mimo, um refrigério, né? Ser cuidado. Passar um momento divertido, sim, legal. Sim. E até mesmo a gente cria vínculo, né? A gente comemora aniversário, né? Dos filhos, das mães, a gente vai criando uma rede, por quê? É o que eu costumo dizer. As crianças pequenininhas, elas são fofas. Quando cresce, ninguém acha mais fofo, né? E você acha que a amiga da escola, a amiga adolescente, vai convidar a Charlotte para uma festa do pijama? Não, não vai, porque é totalmente diferente. Então a ideia do EACHA é a gente se unir e a gente mesmo criar esse vínculo, né? Eles vão crescer juntos porque eles têm que estar com a galera deles, é totalmente diferente. Eu ouvi, eu Convívio. não sei aonde acontece isso, que tem até uma balada down, né? Sim, sim. Porque eu acho que talvez alguém fale assim, mas vamos isolar ainda mais? Não, vamos inseri-los com pessoas que têm uma realidade como a deles, né? Sim. Eu acho que seja isso. Tem que ser a galerinha deles, não tem como. É a mesma coisa, tipo assim, muitos podem casar, sim, podem ter filhos, né? E você vai conviver com aquela galera. Não adianta pegar uma pessoa de outro. E como é que um pai, conta para nós, você já deve ter passado por isso, né? Como é que um pai deve reagir quando ele se depara realmente com uma exclusão? Quando da criança, eu até entendo, porque criança, né, às vezes é muito inocente ali e a criança acaba realmente repelindo uma outra criança diferente, mas às vezes isso deve acontecer também com adulto. Já aconteceu, você já percebeu isso de alguém chegar e falar, olha, não chama Charlotte porque vai dar trabalho. Você chegou a perceber isso? Não precisa falar quem, mas você chegou a perceber isso? Dá para perceber, porque, tipo assim, que horas que chega o convite, né? Quando chega o convite para pessoa? Ou a Charlotte, ela é muito comunicativa, ela entra num elevador, se ela vê que tem uma pessoa, ela cumprimenta, porque na cabeça dela isso é natural, isso é normal, ela chegar e cumprimentar a pessoa. Mas isso é natural, isso é normal. Isso é natural. A gente é que coloca travas que transforma isso em algo... Mas você acredita que adulto, tá? Tô falando de adulto. Tem adulto que ignora. Aí eu converso com a Charlotte e falo, filha, a pessoa não ouviu, ou a pessoa não está no momento bom, né? A Charlotte quer mexer com todo mundo, e eu tô sempre orientando, olha, não toca na pessoa, porque tem gente que não quer, tem gente que se ofende. Infelizmente, né? É aí que vem a necessidade também da escola falar sobre certas síndromes para os colegas entenderem,
né? Na escola ela é super bem recebida, porque os alunos estão acostumados com ela. Então ela fica ali na quadra, está na hora da educação física. Ela sempre está andando com o boneco dela, ou é a abelha, ou é o George Curioso, e as crianças já sabem. Então as crianças, ela não vai participar, tipo, do futebol. Às vezes ela fica no canto com algumas crianças brincando, mas não no jogo em si, mas sempre tem uma criança que para, brinca, brinca de arremessar os bonecos dela. Então as Quer crianças dizer, dão atenção. as crianças hoje estão muito mais preparadas do que muitos adultos que Sim, foram criados num mundo todo de mas preconceito. elas foram preparadas por causa da convivência, né? A Charlotte, ela estuda 2 anos e meio nessa mesma escola, né? Então é Então, a convivência. a Charlotte acaba ajudando essas crianças também a enfrentar as situações que elas vão enfrentar, porque a Charlotte não é a única criança diferente do mundo, né? Por exemplo, hoje a gente vê assim, o número de crianças autistas aumenta É, de maneira significativa. Então você vai ter que entender esta realidade, você vai ter que respeitar esta sim, realidade, né? Assim como você respeita hoje outras minorias, você vai ter que respeitar essa realidade. E eu acho que nesse ponto a criança ajuda muito. Mas eu queria te fazer uma pergunta, sem a gente fugir muito, eu não quero entrar na questão política, né? A gente vê um caso interessante, e aí eu vou te perguntar isso, principalmente para você orientar aquele pai que talvez esteja pensando se isso é uma boa ou não. A gente vê muito essa questão de educação inclusiva, né? Educação inclusiva. Eu não sei bem da história, mas pelo que eu entendo, tem gente que defende o fim da educação especial, que é aquela mais restritiva, as APAES, no caso da síndrome de Down, né? Para que as crianças realmente estudem numa escola inclusiva. Essa escola inclusiva, ela realmente, isso existe mesmo? É realmente inclusiva essa escola? Uma criança consegue, porque o que eu fico pensando? Se você coloca crianças com diferenças muito grandes, né, até na questão da capacidade de entendimento, né, essa criança consegue entender o que essa criança aqui está entendendo, e essa criança não vai atrapalhar essa criança. Como é que você vê esse negócio da Charlotte na escola normal, como você disse aqui, na escola regular, na né? escola regular? Eu penso assim, por exemplo, a PAI, meu, é super importante, né, para as crianças, para essas pessoas, né? E eu acho que depende da síndrome que a pessoa tem e qual que é o nível, né? Então elas precisam estar dentro de um espaço, fazer as terapias, mas se a criança ela tem potencial, de repente é bom analisar, porque senão ela pode, ao invés dela despertar o potencial dela, ela vai regredir mais. Então a gente vê aí muitas pessoas com deficiência que se destacam, que fazem faculdade. Eu não estou falando só do Down, né? Todas as deficiências, as pessoas são capazes. Então, depende do estímulo e depende da comorbidade da pessoa, né? Eu optei pela escola porque, primeiro, ela se identificou. Então, primeiro, ela tem que se identificar. Porque se eu tô vendo que ela tá sofrendo, não adianta, eu não posso deixar ela lá. Ela não vai conseguir ficar. Vai trazer trauma. E a pessoa, a criança, ela avisa. A Charlotte, por exemplo, se o negócio não tá bom, ela não vai querer ir pro lugar. Ela tem ânsia de vômito. E o último estágio dela, ela tem diarreia, porque ela passa por esse estresse. Então a criança ela avisa, ela dá indícios de que não tá legal. Até mesmo em terapia, não precisa nem ser em escola. Uma terapia de 50 minutos. Então não adianta a gente forçar. Às vezes a gente, como mãe, a gente fica naquela saga, não, tem que fazer a terapia, ela tem que fazer. Só que se não tá bem, se ela tá sofrendo, Não vai você adiantar tem que nada, tirar. né? Não vai adiantar nada. Essa questão também da agitação da criança. Eu tive que regular a Charlotte com o extrato. Senão não ia adiantar ficar fazendo terapia. Ela não vai absorver. Se ela não se concentra, se ela não foca, ela não retém. Entendeu? Então,
E isso vocês compartilham, porque eu entendi que o grupo é para os pais, mas obviamente, se você puder trazer coisas que ajudem os filhos, você vai acabar, consequentemente, ajudando no bem-estar dos pais. Esse tipo de coisa vocês compartilham no grupo, porque, por exemplo, quem tem filho com síndrome de Down, você fala assim, olha, tal coisa fez bem para minha. O outro que tem filho com um grau X de autismo, olha, o Joãozinho tomou isso aqui, isso aí vocês também conseguem compartilhar no grupo. Sim, sim, porque o saber, a experiência de vida é muito valioso, é muito valioso. Essa partilha com quem realmente vive, com quem realmente passa por aquilo. Tem muitos médicos que eles preferem ouvir os pais, porque, eu sei que ela sabe, ela conhece o filho que tem. Eles dão ouvido, né? E é o que acontece no grupo. Às vezes a dúvida de tinha uma outra mãe que o filho estava entrando nessa parte da puberdade, da adolescência, só que ele não é verbal. Então ele estava tendo algumas atitudes que ela não estava conseguindo identificar. Por quê? Pelo cansaço, pelo estresse. Então a gente está tão enfadado que a gente não consegue perceber. Então, nessa que a gente começou a conversar em vários encontros, é um processo, né? E ela começou a perceber, poxa, é verdade, ele está se comunicando, ele está querendo ser inserido em um grupo onde ele não participava, ele ia para essa terapia e chegava na hora do lanche, ela deixava ele sentado, ela achava que ele não queria, que ele não ia ficar no grupo comendo. Até que teve um dia que ele teve uma reação, ele teve uma crise, né, ele não é verbal, ele meio que quis falar para ela, poxa, por que você está me isolando? Eu quero ser inserido nesse grupo, eu quero estar com eles, entendeu? Só que essa rotina da gente, a gente acaba meio que ficando cego, né? Se isolando. O que você falou, o cansaço, né? O O desgaste. cansaço. Não, e eu ainda canso. Eu falo, dá 19 horas, ó. Eu tava conversando com uma mãe, a gente no encontro e tal. Aí essa mãe falou assim: poxa, dá 19 horas, eu não tô aguentando. Eu falei: eu também. Então, às vezes a gente acha que é só com a gente. Não, elas vivem a mesma realidade. É a mesma coisa, tipo assim, tinha dia que a Charlotte conquistava alguma coisa. A gente, nossa, que lindo, não sei o quê. Quem não entende, fala assim: ai, tá, deu os primeiros comemorando passos. uma vitória boba. Acha que é besteira, entendeu? Foi muito legal agora. A gente comemorou dia 6 de dezembro, o aniversário do EACHA. E tem uma criança lá, que ela é cadeirante, e foi muito legal na hora que a gente acendeu a velinha para a gente cantar parabéns. E essa criança, ela é paralisia cerebral, ela assoprou a vela. A mãe dela falou, nossa, olha aí, ela conseguiu, ela nunca fez isso. A mãe já se emocionou. Então a gente vibra com isso, porque realmente é uma conquista. Quer dizer, uma bobagem para a maioria das pessoas, mas uma coisa extremamente importante para quem vive uma realidade diferente. Exatamente. Poxa, fez isso. Eu brinco com a Charlotte, que às vezes ela... Quando, no aniversário normal, essa mãe não teria nem com quem comentar, porque ninguém falou, o que você tá festejando? Isso aí não é nada. Não, e cantamos parabéns acho que 2 ou 3 vezes, não? Tipo, meio que assim, agora esse aqui, agora esse aqui. Então a gente... Eu acho que não é nem com a criança especial, sabe? Com a pessoa que tem alguma deficiência. Hoje em dia as pessoas estão nessa correria, não tá importando com ninguém, sabe? Eu acho que o respeito ao próximo, você saber conviver. Hoje em dia as pessoas estão tipo engenheiro de obra pronta, né? Eu tenho uma pessoa que sempre fala isso. Engenheiro de obra pronta é que depois que tá tudo certo, fala, mas você deveria ter feito isso, por que você não fez isso? As pessoas gostam de ficar opinando, né? Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. Sem verdade, né? As pessoas se tornaram especialistas sem viver aquilo que elas dizem. Infelizmente é isso. Faz um cursinho qualquer, vê um casinho qualquer, eu já tenho a verdade, eu já posso falar sobre isso, eu sou bom. Não, olha, me siga que eu sou o influenciador. Não, e agora virou modinha. Vai começar. Virou modinha também. Não, eu
eu sou a favor dos deficientes. Eu tenho a prima que é lá de... Nem convive e tá querendo, né, pagar de... Surfar na... Exatamente, é o que você falou do bonitinho, né? A criança é bonitinha até certo ponto, mas o presentinho de grego, né? Presentinho de Deus, presentinho de Deus. Presentinho de Deus. A minha filha, minha primeira filha, ela para mim ela é especial, porque ela é minha filha. E a Charlotte, minha segunda filha, também é especial, porque ela é minha filha, entendeu? Eu não vejo diferença, sabe por quê? Porque nós somos indivíduos. Cada pessoa tem seu temperamento, tem sua personalidade. Existem pessoas que aprendem rápido, assim como existem pessoas que levam mais um pouco de tempo para isso. Sim, como sempre houve, né? Sempre existiu. Né? Assim como tinha aqueles alunos, eu sou C, não, eu sou A, né? Que era a nota, né? Salas, Então, não, eu cheguei a pegar um tempo que as salas chegavam a ser divididas, mas você vê como o ambiente, às vezes, né, acaba afetando, né? Eu comecei, isso era no terceiro ano do primário, não sei como é que se chama hoje, ciclo básico. Eu comecei no A, fui para o B e terminei no C. o tipo de sala, é verdade. O A e o B, acho que eram as crianças que eram O A um eram as pouquinho crianças mais... talvez mais desenvolvidas, né? O B era um intermediário e o C era aquilo que... O C e o D eram as crianças problemáticas, né? Que eles falavam. Gente, o tempo está começando a se esgotar, eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Dinheiro facilita tudo na vida das pessoas. A minha pergunta é bem objetiva. Custa caro, via de regra, você conseguir manter um filho com necessidades especiais? Como é que é essa questão da necessidade financeira dessas pessoas? Sim, com certeza. É só colocar na ponta do lápis qual o custo que você tem. Vamos pensar na saúde, né? O teste do pezinho da Charlotte deu alteração na tireoide. A Charlotte ela toma uma medicação todos os dias. O extrato de cannabis, ele custa, né? Nada é de graça. Questões de respiração. Então, a Charlotte, pelas as cirurgias, ela só funciona uma narina, a outra é obstruída. Então, ela usa uma medicação contínua para desobstruir a única que funciona, né? Então, está sempre congestionado. Vitaminas, coisas para imunidade, né? Então, dependendo da questão de cada pessoa, existe um custo. Terapias, então, nem me fale. Porque no serviço público você não acha fácil essas terapias. É difícil. Ou até, por exemplo, uma consulta com um neurologista que é interessante sempre, né, fazer, dependendo do que a pessoa tem, ou a cada 1 ano, a cada 2 anos, mas precisa de acompanhamento. Eu estou esperando pelo SUS há 2 anos, eu não consigo. Exame com otorrino, essa questão da narina, de repente, né, eles façam a cirurgia, mas eu só consegui a consulta, agora eu estou esperando esse exame. Então, são várias coisas, então cada caso é um caso. Existem mães que têm 3 filhos autistas. E aí, gente, como que você dá suporte para essa mãe que está com 3 pessoas autistas, né? Eu tenho uma do grupo lá da Charlotte, ela tem 2, um adulto de 22 e o outro filho dela de 9 anos, né? Então, terapias, é difícil. Eu vou falar no caso da Charlotte. A Charlotte já tem que fazer fono o tempo todo, porque a questão da traqueostomia, a questão do Down. Então, são coisas que não é tipo, faz um pouquinho de terapia e para. Não. Existem terapias que tem que ser para a vida inteira. O caso da hipotonia, precisa de TO, precisa de atividade física. E você vai tentar nesse novo ano buscar inclusive esse tipo de suporte para pais e eventualmente até para filhos. Sim, a ideia é, vamos supor, o tempo, né? Se eu conseguir, o tempo que a criança está recebendo estímulo,
A sala não vai virar um depósito. A sala é para que essas pessoas recebam estímulo. Vamos colocar coisa que realmente funcione, né? Motricidade, né? A gente tem que pensar, não é só jogar as crianças lá, não é isso. Tem que receber estímulo. E para os pais também, o atendimento médico que eu comentei, o apoio psicológico, e assim vai. E por que não? Tudo Quanto tempo a isso, pessoa não faz uma unha, não tudo, corta o cabelo? tudo isso que você está falando custa grana, porque o mundo é dinheiro, né? É muito lindo o mundo colorido das pessoas que dizem que o dinheiro não é importante, mas eu sempre digo que dinheiro só não é importante, né, para quem tem muito. Aí realmente a pessoa acha que não sei como é que vocês veem. Então o dinheiro é muito importante. Como é que você pensa em lidar com esse desafio para 2026? Ou seja, como é que você pensa, o que você faz para que as pessoas possam ajudar o EACHA? Como é que vai entrar dinheiro para esse negócio ir para frente? É através da divulgação. As pessoas precisam saber que o EACHA existe, para que o EACHA está aí, para cuidar de quem cuida. Por exemplo, convênio social já nos ajudou com muitas coisas, e através dessa divulgação também do convite para o podcast. Então, aqui, ó, para funcionar tem que pagar a luz, né? Para funcionar a internet tem que pagar a internet. Para ter água tem que pagar a Sabesp. Você hoje não tem parceiros fixos, você Não, não eu tem não mantenedores fixos. Não, não. É tipo assim, é um dia após o outro. E você não pensa num primeiro momento, eu conheço pouco disso, mas até onde eu sei é extremamente burocrático com a ajuda governamental. Você também não pensa, por enquanto, em contar com isso, em ter essa ajuda do Estado, ter o governo te bancando, transformar uma ONG que realmente... Sim, eu estou formalizando já, né, para regularizar e para a gente poder conseguir o que aparecer, a gente precisa. Todo voluntariado é bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda, com certeza. A gente precisa, não pode ficar no escuro, tipo assim, hoje eu tenho um voluntário, amanhã eu não tenho. Hoje em dia as pessoas não estão tanto fazendo voluntariado, são poucas pessoas que fazem. Como é que quem quiser ajudar, quem quiser saber mais sobre o EACHA, porque a gente já vai ter que meio que encerrar aqui, vai ficar só o tempo dos agradecimentos. Você me falou que tem um site já, né? Sim, que é o www, né, eacha.com.br. EACHA, como está escrito aqui. Isso. E ali eu vou ver o que vocês já fizeram, como eu entro em contato. Isso, tem o nosso telefone. E aí você diz o que pode ajudar. Sim. Você me falou que vocês fizeram agora a festa de 1 ano, né? Isso, o aniversário do EACHA. Foi já esse período aí. Nesse período, eu imagino que você teve gente que te ajudou. Sim, para esse evento foi bem legal. Eu posso agradecer? Eu queria que você fizesse, porque o tempo está vencendo aqui, eu queria que você fizesse um agradecimento rápido a todo mundo que te ajudou nesse 1 ano, não nesse evento específico. A todo mundo, não precisa falar, me ajudou nisso, naquilo. Quem te ajudou durante esse 1 ano aí? Eu queria que você contasse. Bom, foi a Igreja Vida Nova, né, no bairro Jaguaré. Foi a Loi Digital, onde ele tem feito o site, tem alimentado o site, toda a arte digital. O HBR Aviações, nossa, que tem sido bênção na vida da gente. O Empório Sublime, gentilmente, tem feito essas questões de Essa caneca? a caneca, tal, toda a impressão, essas coisas, eles têm nos ajudado muito. O Novo Sol Restaurante, que é em Pirituba, nos doou as cadeiras e mesas. O convênio social, que eu falei. E também imagino que pessoas físicas. Sim, eu tenho voluntários fixos, desculpa, que são as moças que ficam com a criança, o acupunturista, né? Tem sido... É legal, né? De repente, num próximo momento, numa outra oportunidade, a gente um dia
bater esse papo novamente, você, de repente, trazer as mães, Sim. né? Para que elas compartilhem o que o EACHA está agregando na vida delas. Mas eu imagino que vocês tenham redes sociais, ali deve ter Sim. depoimentos, né? Mas também, de repente, até trazer esses voluntários. Eu sempre tive comigo o seguinte, Mirene, muitas vezes você ganha mais do que deixa quando você vai ajudar. É difícil entender isso, mas quando você começa a fazer, você percebe isso. E, de repente, essas pessoas elas podem vir incentivar, falar, olha, gente, é bacana, doa um pouquinho do seu tempo, né? A gente joga com tanta bobagem, tanta coisa que a gente joga fora. Então, eu queria te agradecer de verdade, né? O espaço vai ficar disponível aqui para outros momentos. Eu queria pedir para as pessoas, né, que entendam que ela tem uma missão um pouco diferente da maioria do que vocês estão vendo por aí. O negócio dela é foco nos cuidadores, em quem cuida, em quem... Porque se você não tiver essas pessoas bem, você não vai ter as crianças bem, sabe? Então é muito importante. Nós temos hoje muitas entidades que ajudam as crianças, ainda bem, mas eu não me recordo de nenhuma entidade focada nos pais. E a gente acaba subestimando, né? Porque o pequeno, como você disse, o pequeno é bonitinho. Só que o grande, o adulto, né? Ele também merece atenção, ele também merece cuidado, sabe? A gente não pode subestimar esse tipo de coisa. Então eu queria que você que está ouvindo, que de repente pode ajudar com o seu tempo, pode ajudar com alguma coisa, conversa com ela, bate um papo com ela, tenta, sabe? Eu não gosto de comparar coisas, Mirene, mas eu vejo muitas vezes assim, vamos salvar o Patinha Dourada. Eu também gosto muito de cachorro, também trato muito bem cachorro, né? Mas às vezes a gente está dando mais valor, sabe, para um cachorro, para uma causa, do que para a gente. Isso não é legal. Então, se você está ouvindo aí, por favor, quer falar uma última coisa para a gente encerrar, Mirene? Eu quero convidar quem se enquadra nessa questão, né? Pais atípicos, cuidadores, avós, venha participar com a gente do EACHA, venha receber um cuidado, um abraço, uma atenção, venha compartilhar com a gente a sua jornada, porque na realidade a gente sabe o que você, né, tá Tem vivendo. comida boa a lá, gente não é só tem. bate-papo. Tem. Então que você possa se inscrever para poder ser cuidado pelo EACHA. Obrigada. Obrigado e até uma próxima, então.